Bem-vindos a mais um vídeo do canal da Spunk. Eu sou Letícia, hoje estou aqui para conversar com a Débora. Hoje a gente vai ter um papo mais leve, a gente vai falar sobre maternidade, sobre saúde, rotina e alimentação principalmente. É isso aí. Bom, meu nome é Débora Cândido, né? Sou nutricionista clínica e a gente também vai falar um pouquinho sobre as mães hoje. Então, eu sou mãe do Alisson e do Arthur, né? Já tenho os dois meninos, tenho 45 anos. E é isso, Lê. Eu tenho uma bebê de 10 meses, daqui uns dias já faz 11, então a gente vai bater um papo aqui, tirar algumas dúvidas de muitas mães, de muitas gestantes. Sim, as gestantes têm muitas dúvidas aí, né? E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre aqui. Então, vamos lá. Ó, assim, acho que uma das dúvidas principais das gestantes, o que é que muda na alimentação durante a gestação? Bom, não muda muita coisa, né? Porque a mãe tem aquela coisa de achar que estou gestando e eu tenho que comer em excesso, né? E isso não acontece, não pode acontecer. Sim. Né? Muda sim, a mãe precisa aí de alguns nutrientes a mais, até a parte de vitaminas, né? Sim. Tem vitaminas que são interessantes que as mães precisam aí entrar, né? Durante esse período. Mas não é nada assim fora do que a gente já está acostumada, a nossa rotina das mães que se alimentam bem né, durante a vida toda, mudar isso só porque está gestando. Sim. Tem algo que a gestante precisa evitar? Sem dúvida, sem dúvida. Excesso de industrializados, o excesso de açúcar, álcool, né? Que tem mães que bebem bastante, chega na gestação, a gente sabe que vai prejudicar, né? Então, Sim. tudo que a mãe come diretamente vai para o neném, né? Então, a gente fala que excesso de industrializado, excesso de açúcar, né? O álcool, o cigarro, são coisas assim que não dá, né? Para a mãe aí colocar no dia a dia dela. Perfeito. Gestante. Sim, sim. E aquela velha história de que a grávida precisa comer por dois. Não existe. É verdade ou é mito? E se for verdade, quando que ela precisa começar realmente a se alimentar com uma quantidade um pouco maior? Quando que esses nutrientes, que a mãe nutrientes não, mas assim, quando que o bebê começa a ganhar esse peso do alimento que a mãe tá ingerindo? Tá, bom, não existe isso de comer por dois, né? A mãe tem sim que melhorar a alimentação dela. A gente até faz uns cálculos, né? Dependendo de como tá a mãe, se a mãe engravidou já com peso adequado, se ela engravidou com um grau de sobrepeso, obesidade, isso é tudo calculado durante a gestação. Sim. Então tem sim um cálculo extra, vamos lá falar em calorias. Ó, esse mês a gente precisa exceder do cálculo dela, né? O que ela pode comer diário. Mais 400 calorias, 300 calorias, mas não o dobro, né? Comer por dois, isso não precisa comer por dois. De jeito nenhum. Déia, assim, ó, nessas coisas que a gente precisa evitar na gestação. Uma coisa que eu sofri muito na gestação foi o café. Eu não tomo café durante o dia inteiro, às vezes um cafezinho aqui ou outro, mas de manhã eu gosto de tomar o meu café preto. E aí? Café pode, não pode? Bom, pode, desde que seja numa quantidade pequena, tá? Não tem essa proibição. Claro que cada mãe, ela reage de um jeito àquele alimento, né? Sim. Cada mãe de um jeito, mas a gente consegue colocar aí um pouquinho, né? Pra mãe que gosta muito e não fica sem. Mas não é ideal o café ao longo do dia. Tá? Não é legal, não é bacana. Em alguns momentos, assim, eu acabava tomando café descafeinado para pelo menos ter o gostinho ali do café. A cafeína mesmo em si, em excesso, não é bacana para... Não, maravilha. Tem algum erro grave, assim, que você percebe nessas gestantes, de um modo geral?
Eu acho que mais é com relação à parte do industrializado mesmo, né? A Uhum. maioria das mamães aí, das gestantes, né? Elas têm a facilidade, né? Hoje tá tudo muito fácil. Sim, Então, ir ao mercado ou pedir um iFood tá muito mais fácil hoje. Então, eu com acho que esse é um certeza. erro muito grande, Uhum. porque a gente precisa entender que a gente está gerando uma vida, né? E fazer aquela comidinha, né? Comer mais frutas, ter uma alimentação mais adequada, isso faz toda a Pensar que tá diferença, né? desenvolvendo tudo ali, E né? são só Uma... 9 meses, né? Então vamos Exatamente. cuidar melhor do serzinho que a gente está gerando Com ali, né? certeza. São só 9 meses. Depois a gente, né, se permite um pouco mais. Mas durante a gestação a gente tem muito, né? As mamães aí com consumo excesso de álcool. Uhum. Então isso não é bacana. Eu acho que teria que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Com relação à proteína, água, né? Tem mãe que está Básico. gestando e não come. É o básico, Sim, né? Tomar uma quantidade ideal de água. Então, é cuidar um pouquinho mais disso, né? com certeza. E assim, você acha necessário a suplementação na gestação ou é algo opcional? Vai de mãe para mãe também. É Uhum. interessante sim, tá? A maioria aí dos médicos, né? Eles vão prescrever sim as vitaminas para mãe, porque geralmente ácido fólico, ferro, vitamina B12, D, precisa, né? A mãe precisa Sim, dessa suplementação, porque não é só ela, né, que está necessitando exatamente. disso. Então, sim, claro que vai de mãe para mãe, caso para caso, né? Porque a gente vai ter os exames, tudo para poder analisar. Então, tem tudo isso, né? Vai ser bem analisado, mas com certeza uma mãe aí gestando vai precisar de suplementação. Perfeito. E para quando, principalmente ali no primeiro trimestre, que a maioria das grávidas tem aqueles enjoos ou não consegue. Tem alguma coisa, algum alimento, alguma coisa assim fácil para a mãe conseguir se alimentar Se um pouquinho alimentar. melhor? Ou é muito de mãe para É mãe de mãe também? para mãe, é muito difícil. Às vezes a gente fala, ó, faz ali um sorvetinho geladinho, um sorvetinho de limão, né? Para Aham. ver se dá uma melhorada, ou faz uma vitamina, uma coisa mais fresquinha. Tem mãe que aceita, tem mãe que não. Então vai E eu muito. vou falar assim, ó, um, um relato meu. Uhum. Eu não tive enjoo, zero enjoo, mas eu tive muita azia. Então, no primeiro trimestre e no último trimestre, eu tinha a sensação assim, ó, que quando eu comia, a comida ficava parada. Uhum. Então, eu preferia sempre comer coisas mais leves. Então, as frutas Isso. iam super bem, coisas geladas iam É super sempre bem. Então, assim, só que comia um pouquinho a mais, ficava com aquela aquela sensação sensaçãozinha. de comida parada que não descia. E Então, depois passa, né? passa, Depois passa. Então, assim, passa. é ter um pouquinho de paciência, que Exatamente. devagarzinho a mamãe vai Passa, ajustando ali gente, e é normal, passa. passa. Eu sei que a hora que a gente tá passando aquele momento é difícil, Tem mas mães que passa. sentem muito, né? Eu, das 2 gestações, não tive nada, assim, não tive Aham, enjoo, não tive nada, foi bem tranquilo com relação à alimentação nas aham. 2 gestações. Mas tem muitas mães que sofrem muito nesse periodinho aí, Eu tive amigas assim que tiveram enjoo a durante gestação a toda. gestação toda. E aí a gente tem que pensar que a gente tem que fazer. Eu vou almoçar, almoça menos, coloca uma Uhum, quantidade menor no prato, faz mais refeições durante o dia, né? Eu faço 4, vamos passar para 6, vamos, né, uhum, dividir exato. para não acontecer Sim, de ficar passando mal. sim. Então dá para dividir aí. A gente tem que entender também que ali o bebê tá realmente comprimindo nossos órgãos, não tem mais o mesmo Não dá para todo o comer. espaço para Isso, para comida passar. isso. Então Então realmente divide um pouquinho mais, faz mais refeições durante o dia. refeições menores. Isso, que Perfeito. fica ótimo. Agora vamos. Então, a gente passou da gestação, o bebê nasceu, veio aí o pós-parto, que não é fácil, Não né? é. Principalmente ali o primeiro mês, as primeiras semanas. Energia vai embora, né? Só que, não sei, pelo menos na minha experiência, uma fome incontrolável. Bem, né? Um pouquinho da ansiedade, né? Tudo, Porque depois tudo. da gestação, geralmente a mãe tem um pouquinho mais de ansiedade, né? Sim. E aí ela não dorme bem.
né? Então o sono atrapalha muito, Atrapalha. né? Dá mais vontade de beliscar e comer, porque você tá ali naquele, né? Eu acho que Vivendo para criança, né? Então sim, você acaba meio que a privação de sono, você acha que estimula um pouco mais essa ansiedade, realmente essa sim. vontade de comer mais e comer errado ou não? O Não comer necessariamente errado, o comer errado. o comer errado não necessariamente, é que a gente acaba querendo se permitir um pouquinho mais ali, né? Aí eu posso. Já, né, Sim. passou. E o sono, eu falo assim, que o sono é uma coisa que sim, atrapalha muito, né? Porque a falta do dormir, né, aquele descanso, ele vai trazer uma ansiedade, então vai trazer aquela vontade de beliscar e de comer mais. O que a gente tem que fazer? Caprichar nos alimentos, proteína, hidratação. Então, assim, é difícil ter um soninho, mas assim, tentar uma redezinha de apoio para ajudar nesse processo. É Faz toda a indispensável. diferença a rede de apoio, né? Para você Indispensável. ter o sono e conseguir, né, se alimentar bem durante esse pós. Exatamente. E a energia vai embora também, né, Dé? Vai. A energia ali no pós-parto vai embora. E aí, nesses casos da energia, algum tipo de alimento que ajuda nisso? Ou só a alimentação em si ali bem A equilibrada? alimentação bem equilibrada em si, a gente sabe que, né, Dá pra faz toda a incluir um whey diferença. aí? Com certeza, dá para incluir. Acho que até pela facilidade, Sim, né, sim, da ingestão de proteína ali, sim. né? Porque nem sempre a gente consegue um tempo para comer Pra uma comer. carne, para Sim. comer um ovo, né? Tá Por sempre causa ali da- com o bebê no colo. É importante sim, né? E tem a parte da suplementação também, né? Uhum. Porque a mãe passou por todo aquele processo, então é muito bom investigar, fazer os exames, ver se tá com deficiência aí das vitaminas, porque geralmente ferro baixo, né? Vitamina D baixa, B12, então tudo isso. E muita hidratação, proteína, é o que a gente sempre fala, assim, mesmo que é pós-parto, vale para qualquer pessoa, né? Eu falo, Com certeza. essa alimentação gradinha. Aham. Ali para a mãe que está amamentando, tem algum alimento que ajuda na amamentação? Existe aquilo de um alimento que faz realmente aumentar a quantidade de leite? É mito também? Vai de mãe para mãe, eu acho que, né, pelo que eu vivo, é mais mito do que antes tinha, né? Vamos fazer canjica Arroz e tal, doce. arroz doce para a mãe Sim. poder dar mais leite. Ela tá comendo mais, né? Ela tá se Uhum. alimentando melhor. Então eu acho que é isso, a alimentação em si sendo bem calculadinha, porque tem mãe que tá ali na correria, né, amamentando e não se alimenta. Não. Então não vai mesmo, né, ter ali o leite para a criança, porque Sim. se ela não cuida dela, não tem como, né, ter o leite ali. Então Já ouvi muito isso do arroz doce, da canjica, do suco integral de uva. de uva, isso. Mas porque são bem calóricos. Então a mãe não Uhum. come e aí ela tem aquela ingestão mais alta de caloria. Então, com legal, certeza ela legal. vai gerar mais, né? Vai Sim. ter mais. Então é isso. Você pode ver que são coisas calóricas, Sim, né? Extremamente calóricas. O suco de uva, a canjica. Então é isso. Então não é necessariamente o alimento, é a quantidade de calorias que está sendo diárias. ingerida. Isso. Perfeito. E assim, ó, você como mãe, hoje, você faria alguma coisa diferente do que você fez, principalmente aí o Alisson, que faz um pouco mais de tempo, né? O Arthur faz menos. Uhum. Lê, eu sempre fui, né, de viver assim, eu sempre vivi para eles, então assim, né, faço de tudo para eles, mas eu sempre trabalhei fora, sempre tive a minha vida fora, eu sempre procurei me cuidar. Sim. Eu sempre falei, ó, eu tenho que estar bem para poder cuidar de vocês. Então eu sempre busquei, claro que a gente tem a fase do bebezinho, que precisa muito, né? Sim. E aí a gente tem que procurar uma redezinha de apoio pra gente se cuidar também. Então eu sempre tive isso comigo. Eu preciso estar bem para poder cuidar deles. Então eu sempre consegui conciliar isso, né? Porque a gente tem aquela consciência, então eu sempre falo para as mães, né? Ai, mas meu neném, eu falei, gente, pensa também em você, porque se você tá bem, fundamental, né, Lê? Fundamental. É fundamental. Então é isso. Mas assim, ó, o seu pós-parto em relação à alimentação, né? Eu, graças a Deus, tive o Matheus junto comigo. Ele fazia comida, ele colocava comida até na mesinha ali enquanto eu amamentava e eu ia comendo enquanto eu estava amamentando.
Então, eu realmente tive uma parceria muito legal aí. Então, é claro que o meu faz menos tempo, né? O meu faz só 10, 11 meses aí. Então, hoje, por mim, tá ok, não mudaria nada. Mas em relação à sua alimentação lá no pós-parto, na gestação, você acha que tem muita diferença, que você faria algo diferente em relação a isso? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Do Alisson, né? Eu tinha 20 anos. Então, na época, foi bem... Acho que é aquela loucura, né? Mãe nova e aí eu não tive uma alimentação bacana na época, não tinha muita condição para isso. Então eu acho que até informação, sim, né? 20 anos atrás, 25, né? 25 anos atrás, era muito mais restrito, né? O tanto de informação que a gente tinha do que agora. Sim, né? Hoje a gente tem informação aqui realmente na palma da mão. É diferente. Então é muito diferente. Então lá para trás, com certeza, eu tive muita flacidez da primeira gestação. Eu lembro que o cabelo ficou bem... Então assim, por quê? Porque eu não tinha... né? O que eu fiz hoje com o Arthur depois, né? Sim. Que com o Arthur foi diferente. Eu logo tive ele, já tava bem. Isso de ter dois filhos, acho que já é realmente aí, não, bem diferente. Na primeira gestação foi assim, no primeiro filho foi assim, no segundo eu consigo mudar tal coisa. E então, não tinha tanta informação. Há 25 anos atrás, a mãe tinha filho e vivia para o filho. Sim. Né? Então a gente... tinha ali, era 24 horas a criança e aquela cobrança da família e de todo mundo em volta que você tinha que viver para o filho, né? Sim, exatamente. Assim. E depois, né, hoje é diferente, a gente entende que não é assim, né? No entanto que antigamente muitas mães aí doentes, né, com depressão, ansiedade, porque elas viviam ali, né, aquele só aquele mundinho, só aquele mundinho. E aí, agora, falando isso, né, das mães ali que viviam nesse mundinho fechado, apesar de hoje a gente ter muito mais informação, você nota, de um modo geral, não só com as suas pacientes, mas também a gente vê vários relatos aí na internet, você acha que realmente tem isso das mães sentirem culpa, né, de estarem cuidando de si mesmas, deixar ali o bebê por algum tempinho, por uma hora que seja, para ir cuidar de si? Você acha que existe realmente isso da culpa? Ainda, sim, existe muito ainda. Existe muita cobrança, principalmente dos mais velhos que estão ali perto, né? Sim. Ah, mas você não pode. Eu vivi muito isso, né? Então a gente tem os pais ali que falam, não, mas você tem o filho, você tem que viver ali para ele, cuidar dele. Então ainda existe muito isso, né? Mas a gente precisa ter essa consciência de que não, que a nossa saúde importa muito. E assim, né, você viveu isso agora, né? Então, acredito que você passou por essa cobrança, ou ainda passa, porque sua neném é com pequena. Certeza. Né? E é assim, ó, uma coisa que às vezes você sai 5 minutinhos pra ir fazer alguma coisa, pra ir ao supermercado, pra ir na academia. Primeira coisa, nossa, mas cadê a bebê? Então, assim, não, calma, agora sou eu. Isso. Então, realmente existe aí uma certa cobrança da sociedade. Da sociedade. Mas a gente tem que entender que não é assim, né? A gente precisa se cuidar, né? Sim. A gente ir primeiro para cuidar deles. Até porque, assim, ó, cuidar de si faz a gente conseguir cuidar da família de uma maneira melhor. Se você estiver com a saúde ok, estiver bem disposta, dormindo bem, praticando uma atividade física, você vai estar bem para cuidar de todos ali, né? Sim. Então, é essencial. E qual é o primeiro passo para a mãe começar a se cuidar? Vamos colocar aí duas mães diferentes, tá? Uma aí que é sedentária, né? Que não tinha o hábito de se cuidar, mas que agora tá vendo que precisa, né? Porque o bebezinho tá ali, o bebê depende dela, mas ela precisa se cuidar, ela precisa estar bem para cuidar do bebê, né? Sim, da família como um todo. Às vezes não é só o bebê, às vezes tem outros filhos ali mais velhos. Então, a mãe ali sedentária, que nunca se ligou muito para alimentação, e uma mãe que já era ativa, mesmo antes da gestação, durante a gestação. Então, existe uma diferença aí de quando precisa começar a se cuidar, né? Quando voltar a cuidar de si.
Ou, não, ó, deu tanto tempo, já pode... A partir do momento que nasceu o bebê, né, já Aham. dá pra gente começar a se cuidar. Então, se já vem com essa coisa, ó, eu acabei de ter um neném, eu preciso me cuidar, não tô me sentindo bem, porque isso vai acontecer principalmente pra mãe que vem sedentária, né? Sim. A que já vem ali praticando atividade física, então ela vai ter o neném, vai voltar na vida ativa dela, que ela já tá acostumada. Mas a mãe sedentária, é a partir do momento que o neném nasceu, ela já começa ali a cuidar, né, de uma... Vamos começar pela alimentação, é o principal. Uhum. Reposição de vitaminas, alimentação. Começou por aí ela já vai melhorando tudo. Uhum. Porque uma coisa atrás da outra. Sim, Né? Então, com certeza. começou a comer bem, a gente começa a se sentir bem. Né? Não, é? tem que Não tem. ter energia, né? O que a gente falou Então, ali comeu atrás. direitinho, comeu bem, vem energia, vem um sono ok, a gente se sente mais viva, melhor e aí vai embora. Com certeza. E você acha que tem uma pressão, que a gente estava falando, da sociedade para a mulher voltar logo ao corpo que era antes, voltar ao peso que era antes? Acho que não só da sociedade, mas Sim. da própria mãe. Da própria mãe. Existe. Tem, sempre, né? sempre. E hoje com a rede social, né? A rede social tá aí. Com certeza. Então, aquela pressão da mãe que, né, acaba de ter um neném, logo posta seu corpo ali perfeito. Então, existe, né, essa cobrança, né? E a gente tem que entender que não, que cada um no seu tempo, né? Cada uma com as suas dificuldades, com as suas facilidades. Então, assim, não dá para se comparar. Né? E eu acho que assim, ó, apesar da internet trazer muita informação pra gente, ela também traz muita essa pressão, sim, né? traz. Então, assim, eu sigo muita blogueira aí que teve neném, dali uma semana já tava com a barriga trincada de novo, mas quando a gente vai ver, teve lá 2, 3 lipo HD antes da gestação. Isso. Né? Então, infelizmente, a internet, ela ajuda em algumas coisas, mas eu acredito que ela tá mais não ajudando do que ajudando hoje, né? Sim. Então, a gente precisa entender, né, conversar muito com essas mães que, né, estão vindo aí, de que não é assim, cada um no seu tempo tem que cuidar sim. A alimentação é extremamente importante, essencial para praticamente tudo. Atividade física, assim que puder começar, né? Porque o médico vai saber falar, ó, mãe, agora você pode. A que já vem treinando é muito mais fácil, mas só continua, né? Só continua. Mas aí, por essa pressão, né, de voltar ali ao corpo de antes, né, ou assim, eu já vi muitas mães fazendo uma dieta extremamente restritiva nesse período. Né? Isso é saudável? Isso não é saudável? Se ela pode fazer uma dieta restritiva, quando voltar a fazer uma dieta restritiva, caso ela queira, já tinha uma rotina ali com esse tipo de dieta, ou se ela quer começar a fazer uma dieta restritiva, quando ela pode começar? Realmente deve fazer algo do tipo? Bom, se estiver amamentando, não dá, Zero chance. Né? Zero chance. Mas se ela já passou do processo e está amamentando, não está mais amamentando, eu não sou a favor de dieta extremamente restritiva, Lê. Nunca fui, e eu não faço e não passo para os meus pacientes. Por quê? O que o pessoal não entende hoje eu passo uma dieta para você de 800 calorias, que é o que acontece, eu tenho visto muito. 800 calorias, gente. Uma taxa metabólica basal aí de uma pessoa hoje é 1.200 calorias, vai para não... Então a pessoa precisa disso para sobreviver. Eu vou lá e coloco 800. Primeiro que ela não vai dar conta nem de cuidar da criança, né? Exatamente. Então não sou a favor de dieta restritiva. Volta naquilo que a gente falou sobre a energia. Isso, ela né? não vai ter nada. Não tem energia. Então, vamos devagar, né? Vamos lá, trabalhar a taxa metabólica basal dela. Eu preciso me alimentar assim, eu preciso do meu café da manhã, eu tenho que ter uma boa alimentação. Vamos restringir pouquinho e devagarzinho. A gente ganhou um peso, não foi em 1, 2 meses. Porque as mães acham que é perder peso em 2 meses, né? A gente tem aquelas propostas milagrosas, né? Percam 15 quilos em 60 dias. Isso não é bacana porque amanhã ela vai sentir. E como mãe, ela não vai dar conta nem do dia a dia dela. Então, não é interessante. Agora, na prática, tem alguma refeição ou lanche fácil que você acha que as mães aí conseguem fazer no dia a dia?
Vamos colocar que não tenha rede de apoio, E tem né? que ser E tem que ser ali no rápido. no rápido, gente. Tem muita coisa rápida, né? A gente consegue fazer. Se eu pegar uma frutinha ali, picar, colocar em potinhos pra semana, deu um tempinho, o neném dormiu, gente, corre lá, lava a saladinha, deixa pronto, a gente consegue lavar a salada e deixar por dias ali na geladeira, desde que bem guardadinha. Sim. As frutas você consegue picar, então o neném deu uma dormidinha ali, vai lá, deixa tudo prontinho. Então, a gente come um pão com ovo, né? Pão com ovo, coisa mais gostosa. Ai, então, perfeito. A gente tem o whey, que hoje ajuda muito, né? Então, bate lá um whey, uma aveia, uma fruta. Eu ia falar congeladinha. exatamente isso. É perfeito, acredito que você deve ter tomado muito, né? Adoro. Assim, é um dos meus lanches praticidade. preferidos. Inclusive, sempre falo pra todo mundo, ó, vai lá, toma, coloca aveia, whey, às vezes eu coloco até um pouquinho de pasta de amendoim dentro da própria coqueteleira, Perfeito. misturo tudo, e toma, super rápido, né, acabou. tô ali super bem alimentada, né? Rapidinho, porque colocou tudo, nem suja muita coisa. Exatamente. Então, nossa. Nesse período, você acha legal já voltar a tomar creatina? Durante a gestação toma creatina, não tem necessidade? Eu não vejo necessidade, tá? Eu não vejo necessidade, eu acho que tudo tem que ver também como que tá exames, tudo depois para poder voltar. Eu não vejo ainda a necessidade da mãe ali gestando, a não ser que a mamãe tá treinando, já tá acostumada, então ela vai, né? Sim. Embora vai estar tomando ali, não vejo problema também, mas pra mãe que não toma, então tudo no seu tempinho, né? No seu tempo, mas com relação às vitaminas, eu acho que mulher também, né? A gente Quais vitaminas você acha que merece mais atenção aí nesse período? Ó, ferro, a gente fala muito, ácido fólico, a gente fala muito, a vitamina D, né? A vitamina D, B12, são vitaminas assim que são bem essenciais aí, que eu gosto bastante de incluir no dia a dia dessa mãe, tudo depois. E aí, das vitaminas aí que a gente estava falando, se a gente sair da mãe que acabou de ter o bebê ali, ou das gestantes, de quem tem a mãe ali um pouco mais idosa, um pouco mais de idade, pessoal das antigas, vamos falar assim, realmente é um pouco mais teimoso, Sim, né? Mas tem algo na alimentação que eu possa ir lá e dar uma cutucada na minha mãe? Algum tipo de suplementação, de vitamina, alguma coisa que dá pra gente encaixar aí também? Sim, tem. O pessoal mais antigo tem aquela mania, né, de fazer mais coisas com mais gordura, né? E vai fazer aquele cafezinho, coloca a xícara de açúcar, né? Tem uma xicrinha no potinho. Então a gente já começa por aí, né? Vamos já tirando devagarzinho, conversando bastante, né? Devagarzinho a gente consegue ali ter. E com relação à suplementação e vitaminas, temos sim aí muitas hoje, né? A gente tem... A maioria já tá com colesterolzinho alterado, a gente tem um HDL baixo, então o ômega 3 ele entra aí, né, muito bem, né, é maravilhoso. Além das outras vitaminas que a gente vem falando aí, que hoje os alimentos em si já não tem mais, né, a gente fala B12 a gente consegue ir na carne vermelha. Tem gente que come muita carne vermelha e a B12 tá baixa, porque até os alimentos hoje já não tem mais aquela vitamina de antigamente. Né? Então, a reposição tem que comer uma quantidade muito grande, né? Para isso. conseguir algo ali que com uma cápsula a gente consegue suplementar, né? Por isso que hoje a gente entra mesmo com uma boa suplementação para poder suprir aí. Né? Não, maravilha. Agora eu vou puxar aqui um pouquinho pro meu lado, na introdução alimentar. Certo. Quando começar essa introdução alimentar, com quais alimentos a gente pode fazer essa introdução alimentar? Tem quem fale aí que começa com as frutas, tem quem fale que tem que começar aí com os alimentos já com a comidinha, né? A água, o suco, né? Como que é essa parte da introdução alimentar? A gente tem vários modelos de introdução. Cada mãe vai se adaptar ali, né? Os alimentos mais inteirinhos, aí tem as que amassam mais e tem um pouquinho de medo de dar para criança, né? Então a gente vai deixar ali meio que a mãe decidir o que ela vai se sentir melhor para iniciar. A forma, né? A forma de textura. Início, Agora, com relação à prontidão, a criança ela vai, né, dar os sinais de prontidão. Então, a criança ficou sentadinha sozinha,
5 meses, às vezes, Uhum. ela já tem o sinal de prontidão. Então, a gente já pode começar a colocar os alimentos aí. Uma frutinha, né? Eu acho que começa pelas frutas. Sim. Não acho interessante o suco, tá? Porque o suco tira ali, né? Fibras, tudo. Então, não é interessante da fruta. Dá um pedacinho, dá pra criança brincar ali, se divertir. Eu sei que é difícil, né? A mãe tá ali naquele processo de cansaço, tudo, mas a criança se sujar ali, pegar, é extremamente importante, né? Até para a criança ir conhecendo realmente, né? A A textura textura dos alimentos Sim. ali. E o que é muito, muito legal, muito bacana, que eu percebo muita diferença, por exemplo, da minha sobrinha, que está com 12 anos, e para a Sofia, que nasceu agora. O tipo de introdução que os médicos indicavam, nem, né, se a gente for pensar aí 12 anos atrás, nem é tanto tempo assim, Sim. né? Para agora. Então, lembro que na época da minha sobrinha, a introdução alimentar começava com um suco, né? Lá com 4 ou 5 meses, não me recordo. Era o suquinho. E agora, acho que antes dos 2 anos, é isso? Que não pode ter ingestão de suco, né? Por conta da... A gente não gosta do suco porque ele realmente tira, né, muita coisa ali que seria interessante da criança, né? As fibras é uma das coisas que a gente mais fala. Bateu o suquinho, gente, fibra. Até antes era papinha, né? Era papinha, misturava tudo a exato. comida, né? Fazia aquele Batia sopão, batia tudo e a criança comia. O que acontece hoje? Uma criança de 12 anos, ela não come seletividade alimentar muito grande, porque né? ela não experimentou a batata separada do feijão, separada do arroz. Isso eu realmente acho bem interessante, porque assim, ó, desde quando a Sofia começou a comer, eu sempre dei tudo separadinho. Então assim, não, então agora, e eu sempre vou nomeando, né? Ó, esse é batata. Isso. Esse aqui é carninha, Isso, esse aqui perfeito. é o brócolis, esse é o grão de bico, esse é, né? Então eu vou nomeando e vou dando ali separado, até porque se ela não gostar de alguma coisa, você já sabe. Eu sei o que é que ela não gostou. Quando fazia as papinhas, né, e misturava tudo ali, se a criança não gostasse, Isso. a gente não ia onde a saber gente tem crianças obesas hoje que elas não sabem nem o que elas gostam, né? Porque elas comeram tudo ali junto, né? Então isso é uma das coisas que as mães não podem fazer, gente. Vamos dar tudo separadinho pra gente entender o que ela gosta. E mesmo que ela não aceite ler um alimento agora, daqui a pouquinho se oferece de novo, que o nosso paladar muda. Eu né? sou Então, insistente. isso. E ela vai começar a gostar. Então, esse é um dos pontos assim que a gente frisa muito, principalmente quando vem criança com seletividade. E a gente gente vai eu ia te perguntar agora. Eu acho que existe ainda... vou falar um pouco aqui. Eu era professora de educação infantil, fiquei 15 anos lecionando, então eu peguei crianças aí nesses 15 anos de todos os jeitos, com seletividade, né, múltiplas. E aí, como a gente consegue ajudar essa mãe que tem uma criança, né? Eu dava aula para educação infantil, então ali de 4 até 6 anos mais ou menos, mas até os 12 anos tem criança aí que tem essa seletividade. Tem alguma coisa que a gente consegue ajudar essas mães? Sim, tem. A gente às vezes fala assim, vamos fazer uma terapiazinha com a criança, né? A gente precisa aprender a oferecer esse alimento de uma forma diferente. A gente tem várias formas de fazer. Você pega uma batata, você faz ela purê, você faz ela frita, você faz ela assada, você faz a um gente bolo, é assim também, né? Isso. Dependendo do alimento, não, ó, esse alimento, vou dar um exemplo, sei lá, o quiabo. O quiabo desse jeito aqui eu não gosto, mas desse jeito eu adoro. Né? Então a gente é assim. Então, imagina a criança, né? Exatamente. Então é questão de oferecer e sempre colocar ali no pratinho, sabe? Ele não gosta, mas ó, filho, tá aqui e não precisa comer. Às vezes a criança, na curiosidade, ela vai ali e ela come. Então é tudo um jeitinho, mas tá sempre com o alimento ali na vista dele, né? Perto, e tentar oferecer de várias formas. Daí eu acho que assim também. Me corrija se eu estiver errada. Mas se os pais não ingerem aquele tipo de alimento, a criança não vai ingerir. Tô errada? Certíssimo, exemplo arrasa. Então, assim, a maior parte dessas crianças ali que eu pegava com seletividade alimentar, os pais chegavam, né, até a escola e falavam, ó, não come salada, não come fruta,
Primeira coisa que eu perguntava, mas vocês comem? Ah, mas eu não gosto, mas meu marido também não Em gosta. casa não tem. Ah, em casa não tem, mas quando eu coloco lá, ele não come. Porque se os pais não comem, se você coloca um alimento na boca e faz cara feia, a criança não vai comer também, né? Então é que a família tem que comer, né? Sim. Ter uma boa alimentação para a criança vir também, né? Porque, que nem eu falo, desde da barriga da mãe, a criança tá sentindo o saborzinho de tudo que você tá comendo ali. Com certeza. Ela já vai nascer com aquele, né? Com aquele paladar. Sim. No entanto, que eu acredito que a Sofia, algumas coisinhas ela come melhor. Com certeza. Então, a criança já vem com o paladarzinho ali, né? Então, tudo que a gente ingere, que a gente faz, o exemplo que a gente dá, vai para eles. E existe aquilo a gente falou da Sofia agora, existe aquilo de, ai, não, ó, dá um pedacinho porque senão vai ficar com vontade. Tô ali comendo um bolo de chocolate cheio de brigadeiro. Minha filha tem só 10 meses. Ela tá olhando eu comendo. Ela nunca experimentou, nunca dei, não tenho pretensão de dar. Certo. Mas aí chega alguém, dá um pedacinho, ela tá querendo. Existe isso? Da criança sentir vontade? Não, ela nunca comeu, ela não sabe que gosto tem, né? Uhum. Você colocar, às vezes a gente vê alguns vídeos, você coloca ali um bombom fechadinho e um tomatinho que a criança gosta. Ela vai no tomatinho que ela gosta, porque ela não sabe que sabor que tem aquilo. Então não, gente, não existe isso. A criança até os 2 anos, se puder evitar assim o máximo possível, não tem que dar açúcar, não tem que dar nada com excesso de tempero nem nada. Ó, agora saindo um pouco aí do papo de nutrição, vamos falar agora papo de mãe mesmo. Você tem alguma mensagem, algum recado aí para deixar para as mães que estão se sentindo insuficientes, que acham que não estão dando conta, que estão cansadas, né, dessa rotina Bom, vamos lá. Primeira coisa, você não precisa dar conta de tudo. Né? Exatamente. Nós não precisamos dar conta de tudo. E tá tudo bem não dar conta de tudo. Bem, ninguém dá conta de tudo. Ninguém dá conta. Então imagina uma mãe com uma criança ali pequena, né? Ela não vai dar conta mesmo de tudo. Então é isso. A gente não dá conta de tudo. Pensa um pouquinho mais em você, né? É aquela coisa que a gente veio falando desde o início. Primeiro, eu preciso também para poder cuidar dos meus. Então pensa um pouquinho mais de você e é o que eu falo, você não vai dar conta de tudo nunca, né? Com certeza. A maternidade transforma a vida da gente, mas a gente continua sendo mulher, a gente precisa continuar se cuidando, a gente precisa continuar a nossa vida para a gente dar conta de tudo. A gente ainda é humana, a gente, né? Não, a gente precisa se cuidar sim, né? Se sentir bem, né? Olhar no espelho e se enxergar, né? Porque aquela mulher tá ali, a gente tá ali, né? É aquela velha história, né? Quem cuida de quem cuida, né? É isso mesmo. Então a gente precisa se cuidar. Se cuidem, é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Dé. Obrigada eu, Lê. Pessoal, até o próximo vídeo. E para as mães aí, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.